E se você tivesse uma vida onde outra pessoa no mundo trabalhasse por você, se exercitasse por você e até mesmo ganhasse dinheiro por você e ela fosse você? Pessoal, é isso que vamos ver hoje em The Auto Hunting with Clones, tradução, a caça automática com clones. Mas antes de começar, dá o like e se inscreve aí no canal para ficar por dentro de tudo. E muito obrigado pelos 11 mil inscritos e todo o apoio que vocês têm dado pro canal. Agora que você já deu o like e se inscreveu, bora pro vídeo. A obra começa mostrando nosso prota falando que precisa trabalhar, precisa estudar e precisa comer. E existem tantas coisas que ele precisa fazer, mas também tem coisas que ele quer fazer, como jogar videogame, viajar, sair com seus amigos e namorar. Ele pensa porque as pessoas só conseguem fazer uma coisa de cada vez e que seria ótimo ter dois corpos, até que ele finalmente despertou. Numa certa tarde, vimos dois figurantes conversando, com um falando: finalmente estou despertando, parece que vou conseguir uma habilidade fodona. Merda, cara, você precisa de uma habilidade de aumento de QI, isso sim. Então vemos o nosso prota Totobola dizendo que está cansado e que precisa voltar para casa rápido e que seu nome é Jeong Sang-Woo. Enquanto ele fica reclamando que gostaria de ter dois corpos, vemos um caçador de ranquear falando: pessoal, por favor, prestem atenção, eu sou o caçador Park 1. Foda-se! Encarregado do 10º programa de Despertados. É mesmo? Como todos sabem, o programa de Despertado é uma iniciativa nacional que auxilia o despertar dos cidadãos. O pessoal exposto à mana acabam despertando eventualmente, então o programa os obriga a entrar em um portal seguro para despertá-los à força. Oremos para que todos despertem em segurança. Vamos começar imediatamente. Grupo 1, por favor, vai em frente. É claro! Nosso prota fica boiando, pensando que logo será a sua vez. Uma mulher aborda ele perguntando se ele é do grupo 37, número 7, Jeong Sang. Ela diz que vai ajudá-lo ele em sua identificação. Após a identificação ser concluída, pede para ele entregar todos os aparelhos eletrônicos e em seguida entrar no portal. Ao começar a entrar no portal, Totobola fica impressionado e assustado, mas cria coragem para entrar. Ao encostar no portal, escutamos as seguintes palavras: identificação do usuário. Usuário terráqueo, Jeong Sang-Woo. Autentificação concluída. Autoridade do uso do sistema garantida. O registro foi concluído. Após ouvir isso, nosso prota desperta. Esse Totobola pensa: por quanto tempo fiquei apagado, parece que minha cabeça vai rachar. Então ele acorda em uma espécie de bunker. Ao analisar o ambiente, ele percebe que não é o único que está em condições ruins. Então uma figurante de repente desperta uma habilidade, gritando que conseguiu uma habilidade incrível. Nesse momento, muitos representantes de guildas correm para cima dela tentando contratá-la. Enquanto o Totobola fica com inveja, um homem se aproxima dele parabenizando pelo seu despertar e pergunta se ele já se sente melhor e se ele já confirmou a sua habilidade. Ele diz que ainda não está melhor, mas que vai conferir sua habilidade agora. Ao abrir o painel, ele vê os seguintes status: força 0.7, habilidade 0.51, vitalidade 0.643, destreza 0.539, magia 0.13, skill adquirida, clonagem, nível 1, habilidade de invocação, fortalecimento do clone, nível 1, duração permanente. Ele fica sem acreditar que realmente apareceu essa habilidade só dele imaginar, porém seus status são uma merda. Mas de qualquer forma, a habilidade é o que importa. Eu realmente tô com preguiça de falar isso tudo, então vocês podem dar uma pausa e ler por conta própria. Vamos dividir o trabalho aí. Enquanto ele analisa a técnica, ele percebe que não tem nenhuma restrição para isso e que pode usar sua habilidade no dia a dia. O homem que está perto dele fala: você já deve ter terminado de conferir sua janela de status, certo? Ele diz que sim, e seus status não são tão bons assim. Ele fala para ele que não fique decepcionado, que a maioria dos novatos são assim, e pergunta se pode saber a sua habilidade. Ele afirma que é uma técnica de clonagem, enquanto pensa que não tem motivos para escondê-la. O figurante já fica todo animado ao escutar isso. Totobola pergunta se isso é bom, enquanto o homem explica que um tempo atrás alguém conseguiu a técnica Clones Fantasma, porém ela não fazia nada porque os fantasmas não conseguiam interagir no plano físico. De qualquer forma, é melhor do que despertar sem habilidade. Se mostrar ela pra guilda, eles a jogarão com precisão. De repente acontece uma explosão lá atrás, onde um figurante beta está tentando exibir suas habilidades para os figurantes master que estão analisando. Nosso Totobola se sente pressionado. Ele diz que tá de boa e pergunta onde é a saída. O bom samaritano explica que ele precisa terminar de digitalizar e registrar suas habilidades. Depois disso é só ele voltar pelo portal que entrou. Após passar por todo o procedimento, ele diz: finalmente acabou. E o figurante
Novamente, o doutor explica que a sua habilidade é a clonagem e que ele tem 73% de chance de possuir uma ou mais habilidades, e que a confirmação foi concluída, e que o registro da técnica também foi, e que a certificação de registro do despertado foi emitida e enviada para seu bracelete de identificação. Após isso, nosso prota volta para casa. Ele fica pensando que isso acabou mais rápido do que ele imaginava e fica divagando sobre o que se trata sua habilidade. Ao chegar em casa, vemos ele falando: meus bebês estão trabalhando duro. Ele deixou o jogo rodando em modo automático. E ao se sentar para jogar, ele analisa que teve uma falha. Frustrado por isso ter acontecido, ele pensa que esse jogo está ficando cada vez menos popular e talvez ele devesse procurar um novo jogo e criar um novo macro. Mas ele precisa pagar o aluguel e a mensalidade da escola, então ele precisa distribuir currículos, ao menos que tenha alguém que possa fazer isso em seu lugar. Ele lembra de sua habilidade e decide testá-la pelo menos uma vez. Ele começa a se concentrar e uma energia começa a sair do seu corpo e a se acumular. Após ele pronunciar invocar clone, a energia acumulada se esvai, saindo de seu corpo, e começa a criar uma forma. Após alguns segundos, vemos que a sua habilidade foi ativada com sucesso, e que ele criou seu primeiro clone. Após o surgimento do primeiro clone, o Totobola pergunta: você é um clone? Sim. Posso tocar em você? Maluco depravado! Sim, mestre. Isso é muito estranho. Não me diga! Acorda. Ele começa a analisar o corpo do clone enquanto pensa: esse corpo é de verdade? Não é nenhum tipo de ilusão? Também não sei. Ficando envergonhado com seu corpo, ele pede para o clone vestir alguma coisa primeiro. Ele pergunta para o clone: eu só preciso dar uma ordem para você? Sim, mestre. Ele pensa: primeiro vamos fazer ele sentar. O clone abaixa imediatamente. Então ele percebe que eles podem escutar seus pensamentos também. Então ele pede para o clone levantar. E agora repita isso 1000 vezes. O clone, depois de um tempo, começa a ficar cansado. O coração do cara já tá... Então ele percebe que o vigor do clone parece ser o mesmo do dele. Seu celular toca. É seu amigo ligando, avisando que ele conseguiu 2 habilidades e quer saber qual habilidade ele conseguiu. Ele começa a digitar falando que não sabe. Enquanto seu amigo começa a se gabar ainda mais, ele pensa que esse cara fala muito. De repente, a tela do sistema aparece falando: seu vigor aumentou em 0.001. Então ele se pergunta: o que é isso? A cena é cortada mostrando um Hunter chamado O Saltador George Lucas, dono da habilidade Lampejo, rank da classe S, da América e líder do grupo Illuminati. E é a primeira pessoa a completar a masmorra da Torre de Odin. Então, em seu prédio, vemos sua secretária falando com ele que 80% da população já são despertados. Ele pergunta quanto tempo levará para virar 100%. Ela diz que é com base nos dados obtidos em cerca de 5 anos. Então ele pronuncia: 5 anos, hein? Não vai demorar muito. Por isso, até lá, algumas semanas depois, vemos nosso ex-Totobola correndo e alguns figurantes falando: esse cara tá correndo hoje de novo. Eu percebi que ele vem aqui todos os dias. E se ele desmaiar correndo feito maluco com aquelas roupas? Nosso prota para descansar e vemos que uma pessoa aborda ele, dizendo: jovenzinho, beba isso antes de começar a correr de novo. Você tem treinado bastante. Sem responder nada, ele levanta e sai correndo novamente. O que a senhorinha fica pensando: será que ele é tímido? Enquanto ele volta para casa. Em casa, ele se pesa e analisando seu corpo, ele diz que de algum jeito, quando ele sentia fome, ele comia o dobro do que estava acostumado, mas mesmo assim ainda conseguiu perder 20 quilos no mês. Depois de um tempo de ter pego a sua habilidade, ele percebeu que seu vigor, seu reflexo e sua agilidade sempre aumentavam um pouquinho toda vez. Então ele percebeu que era verdade quando eles diziam que a sua habilidade que você recebe geralmente está relacionada à pessoa. E enquanto ele usava os clones, ele notava uma coisa. Primeiro, que as dores e a exaustão sofrida pelo clone não afetavam ele. Segundo, que se o clone fosse danificado ou usasse suas energias além do limite, ele simplesmente desaparecerá. Terceiro, que toda vez que seu corpo muda, seu clone copia sua aparência exata imediatamente. Quarto, mesmo estando longe, é possível ele dar uma ordem só pelo pensamento. E por último, é impossível para o clone usar a clonagem. Mas ele reflete que se fosse possível o clone usar a habilidade clonagem, teria um número infinito de clones, então talvez isso não seja possível. Então vemos uma cena do passado com o nosso prota dizendo que ele nunca imaginou que estaria navegando na Wiki dos Despertados, e que lá ele vê as seguintes explicações: o que são status. O status de nível 1 é o máximo que um não despertado pode possuir. Existem status normais e status especiais, mas a maioria dos despertados tem apenas uma parte dos status normais escolhidos e desbloqueados. Regeneração, resistência, vitalidade, mentalidade, etc, etc. São alguns dos status especiais, e a maneira de desbloquear esses tipos de status especiais não é conhecida, exceto por
algumas exceções, como treinamento básico, e é muito difícil aumentar 0.001 pontos de status a cada dia. E voltando para o presente, vemos sua janela de status, mostrando como ele já evoluiu. Ele pensa, como o clone treina sem descansar e faz de tudo para executar minha ordem, ele sempre se move até atingir o seu limite, e foi por isso que ele conseguiu aumentar seu status tão rápido. Então, se ele treinasse junto com o clone, ele dobraria sua velocidade de evolução, mas sem chance dele fazer algo tão pesado. Então, em vez de ele ficar se esforçando, ele diz, eu serei a cabeça e vocês serão os membros. E é por isso que, se você gostou da obra aqui, a parte 2 já sabe, né? Dá o like aí para ajudar. Se bater 1000 likes, eu trago a parte 2. Obrigado por todo o apoio dado ao canal. Não esquece de se inscrever para me ajudar a chegar nos 20 mil inscritos e saber quando sair o próximo vídeo. Obrigado por me aturar até aqui e tchau! Acabou.